Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A CPI da Covid aprovou a convocação de 9 governadores e chamou novamente o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o atual ministro, Marcelo Queiroga. Serão ouvidos Wilson Lima, do Amazonas, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Valdez Góes, do Amapá, Helder Barbalho, do Pará, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, Carlos Moisés, de Santa Catarina, Mauro Carlesse, de Tocantins, Wellington Dias, do Piauí, que preside o consórcio Nordeste, também será chamado. O ex-governador Wilson Witzel, que sofreu impeachment nesse ano por fraudes da saúde, deverá comparecer à CPI. Os parlamentares desistiram, por enquanto, de convocar o atual titular do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Os senadores convocaram ainda médicos infectologistas, o empresário Carlos Wizard e representantes da empresa de oxigênio White Martins. A CPI também chamará Arthur Weintraub, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro e irmão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub. A sessão desta quarta-feira só começou efetivamente depois de uma reunião a portas fechadas com todos os integrantes do colegiado. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, reclamou que prefeitos, por enquanto, não serão convocados. Eu relacionei nesses pedidos operações de governadores, operações de prefeitos que nós vamos analisar, e é aí que eu quero divergir dos colegas respeitosamente, porque eu não concordei com o acordo de não olhar para prefeitos. A demanda é clara, estados e prefeituras. O posicionamento de Eduardo Girão irritou o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Omar Aziz reiterou que um acordo tinha sido fechado com todos os integrantes da comissão e partiu para o ataque. Toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo: é que a gente não investigue porque que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Porque Vossa Excelência lá... Calma, presidente. Não, calma não. Omar. Calma não. Nós acordamos lá. O senhor fez uma agressão. Não fiz uma agressão, não. Me leve pro Conselho de Ética. Não, vou fazer isso. Me leve pro Conselho de Ética. Eu só quero dizer o seguinte. Me leve pro Conselho de Ética. Eu respeito o senhor. Eu respeito o senhor. Vossa Excelência não respeita ninguém. Agora... Vossa Excelência age sorrateiramente. Vossa Excelência não respeita ninguém. O senhor está sendo pressionado Não, pela população não. O senhor está sendo pressionado pela população brasileira que quer toda a verdade. Mas quem está querendo? Vossa Excelência não quer verdade. Vossa Excelência, volto a repetir. O senhor está nessa presidência. Vossa Excelência, não me diga que é meu amigo. Vossa Excelência não é meu amigo, não. Vossa Excelência é sorrateiro. Eu queria fazer uma coisa justa, independente. Outro momento tenso da CPI foi quando Randolfo Rodrigues apresentou requerimento para ouvir Jair Bolsonaro. O senador da Rede discutiu com Marcos Rogério, que classificou a convocação como piada. A piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da Covid... É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Vale para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério? Ela não encontra... A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso aqui. Começa a ficar com os nervos à flor da pele. O requerimento apresentado por Randolfo Rodrigues sobre a convocação de Jair Bolsonaro nem foi levado à votação. Nesta quinta-feira, a CPI retoma os depoimentos e vai ouvir o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. O nosso primeiro tema, então, do programa desta quarta-feira. Vamos direto a Brasília para a análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. As excelências estão descontroladas, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza, boa noite, Ana, e boa noite ao nosso mestre Augusto Nunes. A situação é a seguinte: a CPI, de repente, entendeu que era preciso investigar também governadores. Acho que, quando é demais, até eles desconfiam. O foco estava forte demais no presidente Jair Bolsonaro e ali nos próximos ao Palácio do Planalto. Esse grupo aí, que é chamado ironicamente de G7, fez uma reunião, só eles, a portas fechadas, isso mesmo, na segunda-feira à noite, para definir o que aconteceria nesta reunião de hoje.
E aí decidiram ali, matematicamente, olhar aqui, olhar ali, convocar os governadores que já foram investigados pela Polícia Federal. É o famoso chover no molhado. Mas, na verdade, esta comissão parlamentar de inquérito tem o objetivo claro de investigar verbas públicas que foram roubadas, desviadas ou até mal gastas durante a pandemia. 120 bilhões de reais enviados do governo federal para governadores e prefeitos. Em algum momento, a CPI terá que dar uma resposta a essa pergunta: onde está o dinheiro? Ou cadê o dinheiro? É preciso sim dar esta resposta. E aí decidiram por esta reunião administrativa. Antes da reunião, uma tentativa de acordo ali também a portas fechadas. E acabou dando nisso aí, né? O clima tenso de novo, disputas políticas entre os próprios integrantes da CPI. E isso mesmo, piada e palhaçada, convocação do presidente Jair Bolsonaro. Onde já se viu uma história dessa? Além de ser imoral, é ilegal. Não se pode convocar o chefe de um outro poder para depor numa CPI. Uma CPI tem poderes, pode muito, mas não pode tanto quanto pensa o senador Randolfo Rodrigues e o relator, senador Renan Calheiros. Então vamos investigar também governadores. Esta é a ideia e esta é a obrigação dessa comissão parlamentar de inquérito. Agora, só que eles, além de governadores, se aproximaram do Palácio do Planalto, convocando Felipe Martins, abrindo sigilos, o Weintraub, Arthur Weintraub, que não tem nada com isso, empresários e tal, que às vezes conversam com o presidente Jair Bolsonaro, e estão em busca de um gabinete paralelo que não existe. O que existe é conversas. O presidente da República deve sim conversar com a sociedade e ele escolhe interlocutores. Legalmente não existem esses interlocutores, como não existe o gabinete paralelo que a CPI tenta criar. Não há esse gabinete paralelo. O que há é o que todo presidente da República faz. Conversa. Tem que conversar com a sociedade. Mas não significa decisões. Quem assina e quem toma decisões é o presidente e o ministro da Saúde. Esta é a realidade. Foi bom mesmo fazer esta votação de requerimentos para entender que o alvo não deve ser só o presidente. Tem que olhar um pouco aí para prefeitos e governadores. Eles é que colocaram a mão na massa e gastaram dinheiro. Você, Guilherme Fiuza, o que achou dessa série de convocações aprovadas hoje? Fiuza, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henke, um abraço ao mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Olha, Vitor, um país que queira se levar a sério e que se reconhece dentro de uma crise de saúde que se desdobra como crise social e econômica, não pode dar atenção a essa CPI. Essa é a conclusão que eu chego, né? Tudo bem, eu acho que a gente está acostumado com esse tipo de pauta, colocaram lá, é uma CPI, está instalada lá, ela tem poderes. Mas o que ela faz, nós já vimos, né? A gente, felizmente, Vitor, tem hoje uma percepção de um nível de esclarecimento muito alto da população. Acho que as redes sociais ajudaram muito isso. Então, é claro que a gente vai continuar assinalando aqui as bizarrices, mas a gente sabe que a opinião pública esclarecida está com um discernimento muito grande, muito agudo sobre o desvio ambulante que é essa CPI. Esse teatro, esse palco de ações sem compostura, né? O que a gente vê o presidente da CPI fazer todos os dias é um atentado aos bons modos, né? Ele está todo dia ameaçando alguém. Ele está todo dia dando recados cifrados a alguém, né? E batendo boca e tal. Quer dizer, isso não é compatível com o cargo dele. Isso não é compatível com o decoro exigido. Ao mesmo tempo, os outros, esse Randolph, né, que é um dos proponentes, que está aí, assim,
que eu vou fazer? Eu não estou, né, quer dizer, não estou inventando a roda aqui. Todo mundo viu, né, que criaram a CPI com um objeto equivocado, não é isso? Apontado lá para tentar responsabilizar o governo federal pela crise de saúde no Amazonas, em Manaus. Eles querem fazer política. Então é o seguinte, a gente não vai calar ninguém aqui, deixa eles fazerem política. Agora, dali, né, de onde, como diz o dito popular, né, de onde menos se espera, dali é que não sai absolutamente nada, né? Então, daí não vai sair nada de sério, nada de proveitoso, né? Nada de engenhoso, nada de sincero, de honesto, não vai sair nada. A gente vai ficar vendo esses personagens fazerem essa ação histriônica, que é um vexame dentro de uma crise onde tem tanta gente sofrendo, e vai ficar vendo lá a oposição a eles, né, eventualmente a situação no país, tentando contrapor na base das tiradas, não sei o quê. Isso tudo, para mim, é molecagem, né? A gente está diante de uma situação, né, com cenas de molecagem, para ser simpático, né? Para ser simpático. Então, daí não sai nada, eu não quero mais comentar essa CPI, eu acho que tá bom, eventualmente vai, né? Alguém ali dá um tapa na cara de alguém, a gente não vai ignorar, e não está longe disso, né? A gente não vai ignorar, a gente vai comentar, mas isso é página policial, é página da bizarrice, é página da excentricidade, não é página de política. Você, Ana Paula Henkel, que espera, Ana, dessa ida dos governadores à CPI? Boa tarde por aí, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, nossa audiência maravilhosa e nosso mestre Augusto Nunes. Mais uma vez, mais um dia difícil, né, Vitor, da gente assistir aí quem deveria nos representar de maneira honrosa no Congresso, e não é o que a gente vê, é só bate-boca, é só falácia, narrativas, a quantidade de parlamentares aí usando essa CPI como mais uma arma política dentro da pandemia. E vamos ver até onde esse escopo que conseguiu colocar ali de última hora governadores e prefeitos, vamos ver até onde que esse escopo chega, né, Vitor? Já que, obviamente, o maior pedaço aí dessa CPI que a nação está interessada é o que aconteceu com os bilhões de reais que saíram dos cofres federais, foram para os estados e municípios, e ninguém sabe o que aconteceu. Foram usados para pagar folha de pagamento, para saldar aí dívidas. O que aconteceu com esse dinheiro? Agora, amanhã, Vitor, vai ser interessante a gente ver, né, o diretor do Butantan, porque existem perguntas que eu espero que elas sejam feitas, que elas trazem tanta pertinência quanto ao Instituto Butantan, quanto ao governador do estado de São Paulo, João Dória, que ainda não foi chamado aí, não sei se será chamado para essa CPI. Estava vendo aqui uma notícia, Vitor, de 9 de setembro de 2020, quando João Dória diz que a taxa de eficácia da vacina da Coronavac contra a Covid-19 em idosos é de 98%. Pois bem, há 5 dias saiu um estudo, uma pesquisa publicada na plataforma MedRxiv, e ainda essa pesquisa está na fase pré-print, né? Ou seja, ela não foi revisada por outros cientistas, mas essa pesquisa que a revista Exame aqui deu a matéria, ela indica que a Coronavac cai de 61,8% a 28% de eficácia a partir dos 70 anos. Ou seja, isso vai exatamente contra aquela notícia de 9 de setembro de 2020, onde o governador João Dória dizia que a vacina em idosos tem uma eficácia de 98%. Essa pesquisa também diz, Vitor, que o trabalho que mostra que o imunizante não confere nenhuma proteção com apenas uma dose. Inclusive, já fala-se de uma possível terceira dose da Coronavac
para aumentar aí a eficácia, ou seja, parece que esses números em relação à vacina que o Dória aí clama que trouxe para o Brasil são confusos, não conferem com o que ele diz. Então seria muito interessante se amanhã essas perguntas fossem levantadas aí, né, ao diretor do Instituto de Virologia aí do Butantan, porque as pessoas estão indo se vacinar com a Coronavac, assim como a AstraZeneca e agora a Pfizer, acreditando na eficácia que seus governantes estão dizendo que ela existe.